A todos os professores e professoras, a paz do Senhor. Como é bom estarmos juntos em mais uma pré-aula. Essa pré-aula é uma ferramenta para você que está aí lidando todos os domingos na Escola Bíblica Dominical, a EBD. Nós somos da EBP, Escola Bíblica de Professores em Foco, aqui da ABTO, Assembleia de Deus, Ministério de Teófilo Otoni. E mais uma vez estamos juntos para falarmos de mais uma pré-aula, para gravarmos mais uma pré-aula. Eu daqui, você daí, e nós vamos aprimorando o nosso conhecimento. Eu estou aqui para gravar mais uma pré-aula, são exatamente 6h40 da manhã e nós levantamos bem cedo para que essa ferramenta te ajude, para que Deus possa te abençoar. Hoje nós vamos falar da pré-aula de número 8 e essa pré-aula tem algo muito importante para nós que estamos oficializando na presença do Senhor. A você, professor, a você, pastor, a você, presbítero, evangelista, o seu papel é de suma importância e essa revista que fala sobre o livro de Levítico nos mostra o quanto nós precisamos aprender acerca do tempo de Moisés e o tempo que estamos vivendo agora. Qual a diferença daquele tempo e qual a diferença desse tempo? O que nós podemos agregar ao nosso ministério, o que nós podemos anexar ao nosso ministério para que ele se torne frutífero, para que ele se torne bênção para toda a nação brasileira e também fora do Brasil. Eu quero iniciar mandando um grande abraço, um grande beijo às pessoas que compartilham a lição, que deixam like, que mandam escreve, que copia e cola o que nós deixamos, o copia e cola abaixo da lição e leva para a sala de aula e anexa o seu pensamento e faz uma aula muito bacana. Nós somos apenas parte de uma ferramenta do que ainda vai acontecer no domingo. Então você tem parte do que nós pensamos e parte do que você pensa. Então, rabisque, rascunhe, coloque junto da sua Bíblia e leve para a sua sala de aula para que seus alunos detenham parte do que você estudou. Nós estamos falando nessa revista sobre adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. A leitura bíblica em classe dessa lição de hoje está em Levítico 10, do versículo 8 ao versículo 11, também em 1 Timóteo, é o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 3. A lição de número 8 que nós vamos estudar hoje fala sobre a sobriedade na obra de Deus. É interessante você estudar o versículo chave, ou seja, a leitura bíblica em classe para você estar a par desse acontecimento. O textual da nossa revista diz que e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5, versículo 18. A verdade prática dessa lição de hoje diz que o exercício do ofício divino é incompatível com o alcoolismo, maus costumes e intemperanças. Querido, como é de suma importância entendermos um pouquinho sobre o sacerdote, sobre esse termo hoje que está tão banalizado em nosso tempo, sobre tudo que nós estamos vendo e vivendo, enquanto as pessoas estão caindo dentro do episcopado. Nós vamos estudar isso aqui nessa manhã, para que você tenha como a verdade de Deus naquele tempo, para aquele tempo, para esse tempo também, porque a palavra de Deus, ela falou, ela fala e ela continua falando, e as pessoas estão somente dando vazão, dando certeza ao Novo Testamento, se esquecendo do Antigo Testamento. Tudo o que foi no passado é uma sombra, ou seja, nós devemos aprender com o Antigo Testamento para anexarmos em nossa vida hoje. A introdução diz que na lição anterior nós acompanhamos a trágica história de Nadab e Abiú, filhos do sacerdote Arão. É interessante nós estudarmos sobre a sobriedade na aula de Deus, porque nessa introdução, esse tema em específico, sobriedade, ele é muito válido nos nossos dias. Por que ele é muito válido nos nossos dias? Porque nós nunca ouvimos, querido, falar tanto como agora no nosso tempo sobre a discussão, e essa discussão é sobre a licitude no meio cristão acerca do beber socialmente. Sempre nós como cristãos, nós somos indagados nas rodinhas, nos bate-papos, e aqui se o cristão pode ou não beber. Todos nós somos, por que não dizer, apertados aqui. A atualidade nos impulsiona ao consumo de destilados, a uma vida como qualquer outra pessoa tem o seu padrão comum, beber socialmente, ou seja, uma vida fora da graça. Mas o que a Bíblia diz?
É essa pergunta que nós devemos iniciar nessa introdução. É essa pergunta que o nosso aluno deve se questionar. E essa pergunta que ele deve fazer a si mesmo, e você vai colocá-lo nesse início para que ele pense. É o nosso dever esclarecer aqui ao nosso aluno a diferença entre o que é profano e o que é sagrado e em que posição nós nos encontramos nesse momento. Essa pré-aula, essa ferramenta que nós estamos tendo aqui, ela nos levará aqui a um momento de reflexão. A escola bíblica é o estudo sistemático da Bíblia, é um estudo aprofundado, onde você tem o dever de levar algo novo para a sala de aula, onde você tem o dever de orar e ser guiado pelo Espírito para que essa aula ela frutifique no coração do seu aluno. Então essa introdução você vai narrar todo esse contexto que eu acabei de colocar aqui, mas em suas palavras, no seu modo de agir, no seu modo de lecionar. O tópico de número 1, nós vamos dar continuidade à revista aqui, ele fala sobre o vinho na história sagrada. Aí nós entramos no subtópico falando sobre a embriaguez de Noé. Nesse tópico de número 1, você vai falar que o vinho ele nunca foi proibido em nenhuma passagem bíblica. Para com esse negócio de querer dizer que a Bíblia proíbe, que a Bíblia não. A Bíblia em nenhuma passagem bíblica proíbe o uso do vinho. Mas o uso aqui descontrolado, assim como qualquer outra coisa existente na terra, levou aqui grandes homens a certos declínios e vexames, não somente aqui do seu nome, não foi somente do nome do homem que participou desse vexame, que esteve nesse declínio, mas o nome de quem deveria estar acima dos desejos aqui desenfreados humanos que o homem tem. Quem participa aqui do que nós chamamos de desejos desenfreados são os homens em suas cobiças, querido. Nós vamos ver o caso aqui que o nome de Noé foi um deles. E é interessante que não é só o nome de Noé, mas o nome de Deus que Noé servia, o nome de Deus que Noé apregoava naquele tempo. É isso que deve ficar claro. Noé aqui no hebraico é Noã, no original, e é conhecido aqui no grego, Noã, Noash, no original, significa homem pacífico. Nós vamos ter uma tradução interessante no hebraico aqui, que é descanso, alívio e conforto, mas que muda esse temperamento ao colher da vinha que ele tinha plantado, e ele fez um vinho e deixou-se levar aqui pelo gosto e criou uma situação desagradável entre seus filhos. Esse constrangimento, ou seja, tal com esse constrangimento que Noé participou por causa do vinho, o levou a amaldiçoar aqui o seu neto, Canaã, o filho de Cã. Ele não amaldiçoou Cã, isso deve ficar muito bem explicado aqui, porque a Bíblia fala sobre isso. Ele amaldiçoa a geração de Cã, e esse, por sua vez, aqui se tornou servo de seus primos e de seus filhos aqui se tornaram uma geração que não teve o privilégio de Sem e Jafé. Qual é esse privilégio? De ser abençoado pelo Pai em toda a terra. Enquanto Sem e Jafé foram abençoados por Noé, Cã, por causa da tragédia do vinho, ele foi amaldiçoado, ou seja, a sua geração foi amaldiçoada para ser servos dos filhos dos servos de Jafé e dos servos de Sem. Isso nos mostra, querido, a profundidade de onde o vinho levou Noé. Já o tópico número 2, ele vai falar sobre a devassidão das filhas de Ló. Nesse tópico, você vai dizer que é interessante que Ló aqui, teve o terrível desgosto, e isso aqui eu acho interessante, de criar 2 gerações por causa do vinho. Ló teve o desgosto aqui de criar a geração, os moabitas e os amonitas. Duas gerações terríveis. Para quando nós vamos estudando a Bíblia, nós vamos ver quanto esse povo perseguiu o povo de Deus. Isso aqui foi resultado da embriaguez de Ló.
foi resultado do descuido de Ló e foi resultado do vinho dado pelas próprias filhas. E olha o quanto o vinho estava envolvido naquele período, o quanto ele estava causando problemas naquele período e também causa problemas nos dias de hoje. Quantas famílias estão destroçadas por causa do alcoolismo? Em Gênesis 39, o versículo 31 e 32, nós podemos ler que este caso de Ló, ele foi praticado por 2 dias, tanto pela filha primogênita como a mais nova. E é interessante que isso pode trazer sérias consequências a uma futura geração. O caso de Ló, as 2 gerações, os amonitas aqui e os moabitas, até hoje vivem em pé de guerra. E isso é interessante que, ao estudar a história, nós vemos que, no caso de Ló, aqui, o pensamento de suas filhas eram extremamente egoístas. Por quê? Elas estavam pensando somente no momento e se esqueceram aqui de que Deus estava no controle de tudo, de que Deus controlava tudo. Quem se embriaga, isso deve ficar marcado nesse tópico número 2, se esquece que Deus, ele pode todas as coisas. E quem se embriaga tenta tudo com suas próprias mãos. Por quê? Porque perdeu o que nós chamamos de raciocínio lógico, perdeu a intelectualidade. Isso deve ficar claro nesse tópico número 2. Já o tópico de número 3, ele vai falar sobre o vinho como instrumento de corrupção. Olha que interessante nesse tópico número 3. Todos nós conhecemos a história de Davi. Todos nós sabemos do que aconteceu com Davi após a sua ascensão a rei. Nós sabemos do caso de adultério de Davi. Mas a análise a ser feita aqui com os nossos alunos é a seguinte: você, como professor, deve fazer a seguinte análise. Se Davi tivesse conseguido colocar Urias aqui para dormir com sua esposa, como ficaria a sua mente após todo o ocorrido? Provavelmente Urias iria criar um filho que não era dele, mas como ficaria essa situação diante de Deus? Será que Deus deixaria isso impune? Será que Deus encobriria o erro de Davi só porque ele era rei, porque ele é homem segundo o coração de Deus? Não. É isso que deve ser levado. Qual foi o veneno que ele utilizou para causar anestesia na mente de Urias? Qual é o veneno utilizado naquele tempo? Qual era o veneno utilizado naquele tempo para causar anestesia em quem iria praticar um erro? Era o próprio vinho, querido. A mente de quem estava tomando vinho estava fora, estava longe. E isso deve ser explicado tanto na mente de quem tomava o vinho, quanto na mente de quem utilizava o vinho para a maldade. E Davi, nesse contexto aqui, eu acho interessante que ele teve consigo o ato da maldade. Ele se utiliza do vinho para praticar esse ato da maldade. Ele utiliza nesse período aqui uma das bebidas que era extremamente para os ricos. Por que eu estou falando isso, professor Alice? Porque nesse período não existia somente o vinho, mas existia também a cerveja. Mas entre os ricos o vinho era muito comum, tanto para quem bebia, como também para quem tinha problemas de saúde. Nós vamos ver o caso de Timóteo aqui, a própria indicação de Paulo. Então, nesse período de Cristo aqui, não tinha somente o vinho, mas tinha a cevita, que nós chamamos de cerveja, que era muito comum entre os romanos. Era muito comum. Então, o vinho era para festas nobres, casamentos e demais celebrações. Agora, a cerveja estava presente em todo o tempo. Provavelmente os discípulos tomavam cerveja. Provavelmente eles, por estar no meio daquele povo e era comum, eles tomaram cerveja, assim como também tomavam vinho. E o vinho aqui nós devemos deixar bem claro, o teor alcoólico é bem maior do que a cerveja naquele período. Qual o problema? O problema é que nós rotulamos pecado. Pode-se tomar 2 taças de vinho, 1 taça de vinho, mas não pode-se tomar cerveja. Isso é hipocrisia, querido. A Bíblia diz que nós devemos afastar do mal. Não estou te proibindo de tomar nada, não estou te dizendo que você tem que ter um raciocínio e não colocar o pecado numa coisa
e tirar o pecado de uma coisa e colocar em outra, não, de maneira nenhuma. É muito comum as pessoas, por não estudarem a Bíblia, por não estudarem a história, dizer que vinho é permitido e que cerveja não é permitida, que cachaça não é permitida, que destilados não são permitidos. A Bíblia condena tudo aquilo que te tira do seu estado natural. É isso que deve ser explicado. O tópico número 2 da nossa revista vai falar sobre o vinho no ofício divino. E ele vai iniciar dizendo assim que em sua oferta de manjar ao Senhor, os israelitas faziam também a libação de 1/4 de hin. Levíticos 13:13. Hin ou rim, como dizem os tradicionais. É interessante que em todas as ofertas de manjares aqui o hin estava presente. Mas o que é o hin? O hin é uma medida para líquidos, equivalente aqui a 6 litros e 2 decilitros. Provavelmente 6 litros e 200 ml. Então 6 litros. Fica evidente que o adorador ele tinha consciência aqui, quando ele levava o hin, de que tudo que existia na terra, quer que seja sólido ou líquido, pertencia ao Senhor, porque ele oferecia como oferta de libação. A separação de um sacerdote aqui, entrando dentro de uma prefiguração aqui humana, agora para você entender o espiritual, deve ser de suma importância em toda a sociedade. Assim também de todos os que são sacerdócios eternos de Adonai. Como tal, nós, ou seja, sacerdotes, nós somos sacerdotes eternos de Cristo. Nós precisamos nos apresentar e fazer a diferença em toda a sociedade. O viver, o falar, o agir, o uso moderado aqui de todas as coisas e principalmente a abstinência aqui faz parte de quem é uma geração eleita. E nós somos uma geração eleita, não só os pastores, mas a igreja, a noiva de Cristo, deve se portar de maneira diferente. E isso deve ser falado nesse tópico. Há um texto muito bom de 1 Coríntios 6, o versículo de número, eu anexei aqui no copia e cole, 10, 11, 12. Ele diz o seguinte, 10, 11, 12. Ele inicia dizendo, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificado, mas fostes justificado no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quem disse isso? Paulo. A uma igreja estava cheia de problema. A uma igreja que estava tratando a ceia como um ato com a festa comum, onde todos comiam, se esbanjavam, tinham diversos problemas, onde quem chegava primeiro comia primeiro e não aguardava um ao outro. E Paulo dando uma exortação a essa igreja. A exortação hoje é que todas as coisas não são lícitas, mas em todas nos convém. Esse é o papel da igreja, esse é o que nós devemos trazer para essa pré-aula, para que nossos alunos tenham consciência do que é correto e do que não é correto. O tópico de número 2 do item 2 fala sobre um Novo Testamento. Nesse tópico, você fala que o primeiro milagre de Jesus foi exatamente com vinho, e o vinho de grande qualidade. Nós podemos ver essa narração aqui em João, o capítulo 2, versículo número 9, e diz realmente que o vinho era de excelente qualidade, que foi levado ao mestre-sala, e ele disse, por que serviste o melhor vinho no final da festa? O que não era costume dos judeus, servia-se o bom vinho no início, e no final, todo mundo estava embriagado, servia-se o pior vinho. Mas isso não é uma base aqui para que nós possamos pregar a liberação da embriaguez. De maneira nenhuma, pelo contrário, nós temos a base aqui, e é interessante nós falarmos sobre isso, para mostrar que Jesus sempre vinha com o melhor. Ele sempre vinha com, e isso aqui deve ser falado na sala de aula, ele sempre vinha com um novo, e o melhor de Cristo sempre socorrerá aqui o aflito. Quem era o aflito naquele momento? O noivo, que ia passar vergonha,
porque não poderia faltar vinho na festa, mas ele socorria o aflito, ele socorre o desesperado, nos mostrando que nele há libertação em todos os sentidos e de todos os sentidos, e que jamais ele produziria algo que viciasse alguns de seus filhos. Provavelmente você vai ter pessoas na sua sala de aula que já foi viciado no álcool, e é o momento de você pedir ele nesse tópico para falar um pouquinho sobre o que é o vício do alcoolismo. E como você vai ouvir um testemunho magnífico na sua sala de aula, eu tenho certeza disso. Então Jesus é o único que pode libertar. Eu não sei o que alguém pode estar vivendo e o que você está vivendo aí. Talvez essa pré-aula seja parte de Deus para a sua vida, para você entender que Ele pode te libertar, Ele quer te libertar. Só depende de você abrir o coração, de você abrir a sua mente e entregar para Ele aquilo que você não consegue. O que eu não consigo fechar a boca para a cerveja, eu não consigo fechar a boca para o vinho, eu não consigo fechar a boca para a glutonaria, eu não consigo fechar a boca para falar mal das pessoas. Jesus Cristo liberta, querido. E é esse sentido que nós devemos, é esse tema que nós devemos levar para nossa sala. No tópico de número 3, ele vai falar sobre a advertência quanto ao uso do vinho. E nós devemos prestar muita atenção nesse tópico de número 3, por quê? Porque o nosso dever falar que a proibição do uso de vinho e de qualquer bebida forte aqui acontece logo após a morte de Nadab e Abiú. Logo depois do fogo estranho que nós estudamos na lição número 7, nós vamos ver que o próprio Deus, ele fala com Moisés, e isso é muito claro em Levítico 10, versículo número 9. Essa proibição era quando eles estivessem em seu cargo de ofício. Isso deve ficar claro, porque era proibido o sacerdote beber naquele período? Não. Ele não poderia beber quando ele estivesse no seu cargo de ofício. Mas quando ele estava em seu ofício, era permitido? Não, de maneira nenhuma. E quando ele estava fora do seu ofício, era permitido? A Bíblia não proibia. Diz que ele não deveria se embriagar, não deveria beber quando ele estivesse no ofício. O texto é claro. O que deve ficar evidente nesse tópico, professor, é que um sacerdote não deixa de ser sacerdote porque não está na igreja. Ah, mas eu posso beber, pastor? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Mas e se eu estiver em casa? É você e Deus, querido. É interessante que na sociedade você não deixa de ser sacerdote, você não deixa de ser professor, você não deixa de ser pastor, você não deixa de ser professor porque você não está lecionando, porque você está sentado entre os irmãos. De maneira nenhuma. Quem é professor em qualquer lugar. Sendo assim, querido, onde o sacerdote estiver, ou seja, onde o sacerdote naquele período iria, onde ele estivesse, ele estava estampado em sua cabeça, santidade ao Senhor. E onde você chega, as pessoas esperam de você uma atitude de santidade diferente do que nós estamos vendo na atualidade. Isso deve ser explicado nesse tópico. O tópico número 3, ele vai falar sobre ministros cheios do Espírito Santo. Nós, como ministros na casa do Senhor, nós precisamos aprender com o passado. Nós devemos aprender e entender que nós somos visados em alguns comportamentos que não nos são lícitos. E isso deve ficar claro, querido. Por que você está falando isso, pastor Elias? Porque tem comportamento que não é lícito a um pastor, a um professor, a um presbítero, a um evangelista. A recomendação de Paulo para Timóteo, para quem busca que o episcopado, é que seja um homem sóbrio. Sobre buscar o episcopado, o que eu queria que você entendesse, deve ficar claro que tanto o presbítero quanto o pastor, ambos estão em um pé de igualdade aqui ministerialmente, pois o termo aqui episcopado significa pastorado, dado que a palavra grega para episcopos é poemen e presbítero tem o mesmo significado, o significado é idêntico, bispo, pastor, presbítero ou ancião. Então o episcopado engloba todos
que estão dentro do ministério. Assim, Paulo ensina que aquele que anseia, aquele que deseja o pastorado ou o bispado, excelente obra deseja. De fato, o pastorado é um ministério especialmente digno de nota. É um ministério diferente. E isso deve ser falado. O pastor é aquele que leva o rebanho a pastagens melhores e mais seguras, a uma visão diferente, mas não descuida em nenhum aspecto da vida da comunidade, da vida do seu rebanho. Isso deve ser falado. O tópico de número 2, nós vamos falar sobre as recomendações à igreja. Já sobre as recomendações à igreja, você vai dizer que o afastar do vinho e buscar o Espírito Santo é a recomendação não somente aos ministros que oficializam o culto, quem está na frente não de maneira nenhuma, mas toda a igreja. Por quê? Porque todos hoje têm acesso ao trono de Deus pela graça em Cristo Jesus. Somos todos oficiantes diante do Pai. Todos nós somos oficiantes diante do Pai. Nós precisamos entender que ao Pai só existe duas posições que o homem pode ocupar. Quais são elas? Ele é precioso ou ele é vil? Ele é santo ou ele é profano? Ele é limpo ou ele é imundo? É salvo ou é perdido? É obediente ou desobediente? É falso ou verdadeiro? Está em pé ou está caído? Ele está em fé, frio ou quente? Isso deve ser falado nesse tópico. Já o tópico de número 3, partindo para o final da nossa lição, nós vamos falar sobre ministros dados pelo Espírito Santo. Querido, o embriagar-se sempre estará presente aqui na igreja, mas cabe a cada um buscar esse termo com um nível de intelectualidade espiritual. Existe intelectualidade espiritual? Com certeza. Discernimento de espírito. Eu posso ser cheio, ou seja, embriagado pelo Espírito Santo de Deus, como eu posso ser cheio e estar embriagado pelo vinho dos homens. É essa a diferença. Cabe a cada um decidir o que quer, lembrando que no vinho humano há contendas, mas no Espírito há liberdade, a paz, a alegria na alma. Só após serem cheios, os discípulos saíram pelo mundo aqui a pregar o Evangelho, mas o Espírito Santo aqui os incomodou depois dessa pregação, a falar a verdade sem medo de morrer. A bebida realmente deixa alguns mais fortes, mais valentes, mas o Espírito Santo deixa o homem mais ousado e sem medo da morte, pois ele sabe quem o aguarda nas mansões celestiais. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não teme nada, porque você tem certeza da salvação. É essa atitude que nós devemos passar para a nossa sala de aula. Espero que essa lição te desperte a entender um pouco mais sobre o que posso e o que não posso, sobre o sagrado e o profano, e que você partilhe com os seus alunos esse pensamento de que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, e por isso nós somos separados, por isso nós somos chamados a sermos diferentes. Tudo é lícito, sim, mas nem tudo me convém. E afirmo shalom e até a próxima pré-aula.